Está no ar mais um Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver o seguinte: o que é que está acontecendo com o governo Lula? Tá todo mundo pulando do barco. Todo dia tem um figurão aí pulando do barco do governo Lula. Aqueles que fizeram o L estão todo mundo arrependido, tá todo mundo querendo sair fora e ninguém quer mais embarcar nesse governo. E o último que desembarcou aí foi o famoso advogado Cacai. Ele é uma figura muito famosa porque tem o hábito, né, de desfilar com bermudas dentro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, STF. Para você ver que é uma figura, né, que tem acessos privilegiados, vamos colocar assim. Então ele foi o último a pular do barco aí e deixou isso bem claro através de uma carta. E o Caio Coppola fez uma análise aí, fez um comentário sensacional referente à postura do Cacai e o abandono do barco petista, o abandono aí do petismo, não é isso? Vamos ver isso e muito mais no debate de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí! Cardoso, o presidente Lula está isolado e é outro no terceiro mandato, como apontou o Cacai? Bem-vindo, boa noite. Bem, olá a todos. Eu diria que, em primeiro lugar, eu quero fazer uma ressalva. O advogado Cacai, que eu conheço há muitos anos e tenho a honra de tê-lo como amigo, é uma pessoa brilhante, competente, um dos melhores advogados criminalistas que eu já conheci na minha vida. E uma pessoa que reflete com muita agudeza, com muita propriedade os cenários políticos. Nesse caso, eu tenho absoluta convicção que ele fez essa mensagem ou para grupos privados ou para expor, isso eu bem não sei, mas com a melhor das intenções do mundo. O Cacai não é uma pessoa que traz seus princípios nem o seu campo ideológico. Ele fez justamente para incentivar um debate a respeito, uma reflexão a respeito. Muito bem, feita essa ressalva, eu queria fazer algumas observações. Primeiro, eu acho que há dois comentários possíveis aqui. Um em relação à oportunidade e forma do texto e o outro em relação ao conteúdo. No que diz respeito à oportunidade, eu acho que apesar da boa intenção do Cacai, ele não avaliou exatamente a consequência daquilo que estava sendo dito. Ele pode pensar, refletir, mas ele não está num palco, por exemplo, de um exame, de uma tese de doutoramento na academia, em que as pessoas vão pensar, vão refletir, vão tentar encontrar as coisas. Não. Ele está num cenário político polarizado, em que aquilo que ele faz com a maior das intenções, muitas vezes é apropriado pelo campo ideológico oposto. E aí passa a ser utilizado contra o campo que ele quer defender e quer reforçar com aquela colocação. Então, portanto, eu não creio que talvez tenha sido essa a melhor forma de encaminhar as reflexões, nem os termos apropriados para colocar as questões de forma pública. Eu acho que isto, de certa forma, é algo que revela que um bom desejo, uma boa intenção foi capturado ou pode ser capturado por adversários daquele próprio campo que Cacai quer ver reforçado. A segunda questão diz respeito ao conteúdo propriamente dito. Cacai faz uma análise dos sujeitos, o presidente Lula, os ministros, faz uma série de considerações. Eu acho que os sujeitos, o elemento subjetivo da política, não pode ser analisado sem o cenário objetivo. Dizer que é a mudança de Lula e da sua equipe o responsável por um conjunto de diferenças entre o passado e o presente, há nisto um equívoco. Por que é um equívoco? Porque o Brasil não é o mesmo. O Brasil não é o mesmo que Lula pegou para governar logo depois de Fernando Henrique Cardoso. A situação institucional era outra. O quadro começou a mudar brutalmente e começa a mudar, por exemplo, no plano da relação com o Congresso em 2015, com o enfraquecimento de Dilma Rousseff, que é obrigada a aceitar as emendas individuais impositivas. Posteriormente vem Jair Bolsonaro, que fala, vamos mudar a política, a nova política, e vai de joelhos beber a água do Centrão. E naquele momento, em 2019, aceita as emendas coletivas impositivas,
que trouxeram um desbalanceamento e uma verdadeira ingovernabilidade a qualquer presidente que se coloque na relação com o Congresso. Ele não tem mais bem o que negociar enquanto governo com o Congresso. O parlamentar já tem disposição de verbas. Que aloca como quer e sem transparência. Isso é um problema para um governo de esquerda, para um governo de direita, foi um problema para Michel Temer, sob certo aspecto, e mais grave ainda para Bolsonaro, que entregou a situação em piores condições. Há um momento em que Jair Bolsonaro parece que desistiu de governar e só pensou, então, a partir daí, em engendrar uma forma autoritária de poder lidar com o problema. Resultado, Lula recebe isso. Então, portanto, eu posso fazer, sim, uma análise subjetiva de Lula? Posso. Dos seus ministros, posso, mas considerando este cenário. Porque senão eu começo a atribuir às pessoas problemas que não são delas, mas que são de um conjunto institucional e histórico que efetivamente mudou ao longo do tempo. Olá, queremos te ouvir. O presidente Lula está mudado e isolado nesse terceiro mandato. Olá, Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, na sexta-feira, o Datafolha divulgou que o Lula da Silva bateu seu recorde de impopularidade. Apenas 24% aprovam o governo, só uma em cada 4 pessoas. É a pior marca do petista em todos os seus 3 mandatos e entre os mais pobres, a aprovação do Lula despencou 15 pontos em 2 meses. Então, só para efeito de comparação, a essa altura do mandato, o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha 7 pontos a mais de aprovação, e isso levando em conta a pandemia. Aí, no sábado, o IPEC divulga um levantamento indicando que 62% dos brasileiros avaliam que o Lula não deveria se candidatar à reeleição. E para fechar o final de semana, no domingo, esse influente advogado, supostamente aliado do presidente, faz circular uma cartinha que transborda a mágoa e é muito fácil de ler nas entrelinhas. Esse aqui é o principal trecho. Aspas. O Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política, está isolado, capturado. Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe mais os velhos amigos. Olha, na melhor interpretação possível, Lula está mal assessorado. Na pior interpretação possível, Lula está mal assessorado e mal casado. Então, claramente, esse é um recado de alguém que se considera um antigo companheiro do Lula, mas perdeu a influência e o acesso a ele. E o ressentimento deve ser muito grande, considerando o timing da crítica, como bem pontuou o doutor Zé Eduardo. E aqui tem um ponto bem interessante, analisar de onde partiu esse fogo amigo. O autor dos versos magoados é o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, vulgo Cacai. O Dr. Cacai é uma figura folclórica do direito brasileiro, conhecida aí, entre outras peripécias, por perambular pelo Supremo Tribunal Federal vestindo apenas bermudas e camiseta. Além disso, o Dr. Cacai coleciona aí clientes multimilionários, incluindo políticos, empresários, banqueiros e empreiteiras envolvidas em grandes escândalos de corrupção. Vejam só que interessante. O Congresso em Foco, do Grupo Folha, descreveu o Cacai como uma espécie de boia de salvação de políticos encrencados na justiça. Já a revista Piauí se referiu a ele como, aspas, o protetor dos poderosos, e afirmou que o advogado faz o impossível para que Brasília funcione direito. Então, Lula, como tantos outros réus, tantos outros condenados da Lava Jato, são gratos ao Dr. Cacai, tanto que a festa de celebração da diplomação do Lula se deu na casa do advogado lá em Brasília. Mas, aparentemente, o Dr. Cacai não é um amigo na vitória e na derrota. Tão logo as pesquisas confirmaram a insatisfação do povo nas ruas, o advogado já sinalizou que é hora de procurar alternativas. Aspas. Lula hoje é um político preso à memória do seu passado. A memória do futuro é que não vai ser, né? E nós temos o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o mais fenomenal político dessa geração em termos de preparo. Um gênio, preparado e pronto para assumir o seu papel. Peraí, o Haddad, apelidado pelo povo de ministro Tachad, é um gênio. O ministro do aumento de impostos, da taxa da blusinha, do monitoramento do PIX, do arcabouço fiscal fajuto, do corte de gastos fake, da inflação acima do teto da meta. Um político que perdeu 3
3 eleições seguidas para prefeito, para presidente, para governador. O ministro da Fazenda com 90% de reprovação pelo mercado. É o político, como que ele disse, mais fenomenal dessa geração. Fala sério, né, doutor Cacai? Olha, se você vai abandonar o barco desgovernado do Lula, escolha um barquinho melhorzinho, que pelo menos consiga flutuar, navegar para frente. Aliás, na minha opinião, pegaria mal para a imagem do Dr. Cacai abandonar o barco cedo demais. Isso é o que os ratos fazem, segundo aquele famoso ditado popular. Até porque todo mundo sabe que, apesar do tom bem ressentido dessa cartinha, a turma da advocacia militante está se dando muito bem no governo Lula. O coletivo Prerrogativas, que reúne aí criminalistas, aplicadores do direito ligados à esquerda, como é o caso do Cacai, foi agraciado aqui com dezenas de cargos importantes no governo e na justiça. Tanto que no último jantar de fim de ano, a homenageada da vez foi justamente a senhora Janja da Silva, primeira-dama. Então, esse é aquele tipo de aparelhamento que a Transparência Internacional, no seu relatório anual sobre a corrupção, chamou de judiciário de coalizão. Ainda assim, o Dr. Cacai se sente aí desprestigiado e demonstra enorme ingratidão a Lula. Eu, pessoalmente, acho muito feio morder a mão que te alimenta. Mas, nessa briga, aí, Juliana, entre o advogado e o político, eu torço pela briga. Todo mundo sabe que a economia é um pilar importante em um governo. Eu diria que a economia de um governo é como se fosse a parte vital do governo. Se tira a vitalidade, o governo se fragiliza e acaba indo aí a óbito. Então, se você observar o cenário que está acontecendo, que está visível, o cenário da realidade do nosso país, o governo Lula está mais ou menos nesse estágio. Ele está a caminho da UTI, se é que já não está na UTI. Por quê? Porque a economia está em frangalhos. Eu bato na tecla aqui sempre de que nós não temos um comandante, que seria o ministro da Economia, para dirigir aí esse leme econômico do país. O Fernando Haddad, ou melhor, o mais apelidado como Tachad, ele simplesmente não é economista e não tem a capacidade de ação perante a essa pasta que ele assumiu erroneamente, colocado lá pelo governo Lula, como tudo nesse governo, né? É impressionante como sempre erram. Então o Haddad, ele é o ministro da Economia, assumiu esse cargo sem ser um especialista, sem ser um economista na área em que ele assumiu. Bom, posto isso, qual será o resultado disso? De alguém que assume uma pasta a qual ele não tem capacidade nenhuma de conduzir, de gerir. Vai ficar em frangalhos, evidentemente. E é exatamente como está a economia do Brasil hoje. Não adianta fugir dessa realidade. Colocado isso, você vê algumas coisas acontecendo. Muitas pessoas que apoiaram o governo Lula, e aí eu não estou falando do povão em geral, da grande massa. E isso também está acontecendo, mas eu estou falando daquela parte privilegiada, daquela parte que tem alguma influência na cúpula, os figurões, a galera que tem grana. Tem um monte de gente pulando do barco do governo Lula.
artistas estão pulando do barco, né? Outros grupos também estão pulando do barco. Enfim, tem muita gente pulando do barco do governo Lula e todos, né, influenciadores pulando do barco, e todos são unânimes em dizer, né, que a economia não está legal, não está interessante, e porque é o que fica mais evidente, né? Por que fica mais evidente? O que fica mais evidente, isso fica mais evidente, a questão econômica fica mais evidente porque é uma bola de neve. E quando chega no povão, né, na grande massa, que aí é o feedback de que tudo está indo, tudo está uma merda, na verdade, é que esse povão, ele, né, essa massa de gente comem, né, tem que sobreviver. E quando não se tem acesso a esse meio de sobrevivência, né, que a gente está falando de vitalidade, né, da parte vital. A parte vital de um país é a parte econômica. Então, quando o povo não tem acesso a essa parte econômica, a essa parte de vitalidade, né, cada pessoa vai ali pegar a sua parte ali do bolo para levar para sua família, da sobrevivência da sua família. Quando isso não está saudável, quando isso está na UTI, por exemplo, então todo mundo vai sentir isso, vai refletir na parte mais na parte de comando do governo, na parte mais de apoio do governo, da galera que tem acesso mais privilegiado ao governo, né? Então essa pressão externa, né, vem de fora e reflete diretamente na cúpula do governo, porque existe uma insatisfação com pelo povo não estar tendo acesso a essa parte vital, a essa parte econômica, para que todos possam sobreviver de forma mais digna possível. Quando isso não vai bem, tchau. Tchau e benção. Quando isso não vai bem, não adianta fazer absolutamente nada, porque algo vai acontecer para que o governo resolva esse pepino. Ou o governo muda de postura, enfim. Se não mudar de postura, aí a população vai colocá-lo aonde ele está pedindo para estar com a condução que vem fazendo, né? E aí isso vai para o parlamento, e aí o parlamento vai decidir o que fazer, não é verdade? Márcio, você está querendo falar sobre o impeachment, uma possibilidade de impeachment? É exatamente isso que eu estou falando. É possível que seja impeachmentado o governo Lula. É isso. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. E se isso acontecer, teve motivos, com certeza motivos, para fundamentar todo esse processo, porque é um processo a ser seguido. Não é isso? Bom, dito isso, se inscreva aqui no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve.